Olá pessoal, eu me chamo Rony e aqui a gente vai dar seguimento hoje em mais um vídeo e mais uma aula sobre os módulos, como configurá-los do plugin da Corte MDF. Já peço para vocês deixar o like, né, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês conhecem para poder o conhecimento ser espalhado, né? O conhecimento tem que ser divulgado. Vamos lá. Hoje a gente vai falar é, de um, da categoria de módulos avulsos e peças individuais, né? Daqui da biblioteca da corte, ó, aqui nesse botão. Vamos começar falando aqui das peças individuais. Esse grupo foi criado com o intuito de atender necessidades específicas quando não existem módulos, né, ou outros componentes para que vocês possam fazer ali módulos específicos, né, modelos específicos. Então esse grupo aqui e seus subgrupos vão te auxiliar a resolver qualquer empecilho relacionado aí ao construtivo do projeto. A gente tem nesse grupo base, divisória, fundo, laterais, painéis, prateleiras e tampos. Em base, eu vou dar aqui uma aumentada nessa janela para a gente ver melhor. Em base a gente tem três componentes. É a base simples, uma base duplada e uma base engrossada. A base tem como uma característica o lado A, que a gente diz que é o lado que primeiro recebe ali a furação, ela está virada para cima, tá? Então é aqui na parte de cima que você tem o lado A, que receberia a primeira usinagem, né, dessa peça. Todas essas peças desse grupo aqui, elas vêm por padrão com a fita de borda em todos os lados, né, dela. Mas nada impede que você use a ferramenta de aplicar remover fita de borda e tire a laminação do lado que você deseja. No caso aqui eu estou removendo, vou deixar só para frente. As peças engrossadas e dupladas são a mesma funcionalidade. Você clica aqui e ela remove, tá? No caso da peça duplada, a representação é como se fosse um inteiro, né? E a peça engrossada ela representa aqui o tipo de montagem que vai ser feita com as peças menores, né? As peças que fazem parte desse composto aqui. Para retomar a fita de borda do duplado, você pode clicar nela completamente normal. Só que quando você quer retomar do engrossado, você tem que mirar, né? Vamos dizer assim, na parte de cima. Então aqui é o que retoma a fita de borda da peça engrossada. Ainda relacionado com a peça engrossada, você tem como opção para as duas, né, engrossada e duplada, você tem a opção da espessura composta, né, que significa quantas vezes vai ser, quantas espessuras de MDF vão ser para que você faça esse componente. Então, eu vou tirar a fita de borda dessa daqui, que é um duplado, para a gente ver exatamente isso que eu estou falando. Então essa peça aqui está com uma espessura composta de 2 vezes. Se eu quiser de 3, que é até o que está disponível. Então aqui vamos ter agora 3 vezes o MDF. Né? É isso aqui. E aí de praxe normal, comprimento, largura, espessura. A espessura da chapa base. Pode ser 15 ou 18. E além disso eu tenho aqui também a largura da régua interna. Que é o padrão S20 65. Posso botar 100. E o tipo de montagem, né? Isso aqui se refere-se como é o esquema que você quer aqui do engrosso. Por exemplo, se eu botar frontal e traseira, vai me botar as duas réguas mais compridas. Só laterais, só traseira e laterais, e assim por diante. Ó, né? São várias formas de realizar o engrosso, tá? São várias formas de realizar o engrosso. Quando você deixa a fita de borda numa parte que não tem uma régua interna, a representação é essa mesma, tá, pessoal? Então, isso aqui é normal. Não há como mostrar a fita de borda somente nessa altura, quando se trata de uma peça engrossada. A representação é essa toda. Apesar de que quando você tira,
fica de tamanho simples, né? Mas quando você adiciona, ela fica completa, tá? É assim mesmo. A duplada não tem essas características porque ela sempre vai ser uma peça maciça completa, né? Também tem a opção de 3 vezes. Aqui nesse caso, a composição do meio aqui desse sanduíche de MDF são réguas. Então o miolo vai ficar oco. Dá para ver mais ou menos aqui, que aqui tem uma régua interna. Quando é de 3, a espessura composta é 3 vezes. Quando é 2, é só uma colada na outra mesmo. Tá? E isso vale para outros tipos. Divisórias, fundos, laterais. Fundos não tem, pessoal. Fundo não tem duplado nem engrossado, tá? Laterais também tem. A lateral, ela, além, né, dessas peças engrossadas e duplada, ela também tem indicação de lado, né? Tem indicação de lado. Isso se traduz em agilidade na montagem, né? Porque a semântica do móvel é muito importante. Ela agiliza a montagem e a pesquisa por peças ali na frente de serviço. Então é sempre bom estar atento à questão da nomenclatura das peças. Então, imagine que eu faria aqui uma mesa e eu botei 2 laterais e uma base. E uma base. Então, aqui teria um problema na hora de buscar essas peças, né? A lateral está certa. Vamos ver que lateral é essa daqui. Uma lateral é esquerda, então a posição dela está certa. A outra, uma lateral direita, também está certa. Aqui no plugin, as orientações, né, essa questão de esquerda e direita sempre é a sua referência. Então é como se você estivesse olhando o móvel para frente, então é a sua direita e a sua esquerda. Diferentemente de outros, aqui é a sua referência, é o que vale para o modo, tá? Essas peças engrossadas, elas têm mais uma opção disponível, que é inverter o lado do engrosso. Se eu quiser jogar para um lado, para o outro, para dentro, eu também tenho essa opção. No caso da base para cima, ó, inverter o lado, sim, então virou para cima, tá? É mais uma opção ali das peças engrossadas. Painéis, dentro da categoria de painéis, eu tenho um horizontal, vertical. Isso aqui se traduz no veio, tá, pessoal? Isso aqui é sentido de veio. Vamos botar aqui para a gente ver a questão da aplicação das cores. Vou usar aqui a manta. Então, como você pode ver, essa questão do vertical ou horizontal é relacionado ao veio, né? Veio do MDF. No subgrupo de painéis também tem o frisos. Sempre que você baixa de lá, ele vai capturar a espessura que você definiu como padrão no início do seu projeto. Mas esse friso aqui, ele varia a sua espessura desde 15, 18, 25 ou 6. Geralmente 6 milímetros é o que atende aí a maioria dos tipos de projeto. Tá? O friso também permite que você tire ou insira a fita de borda tranquilamente. E essa peça geralmente é usada com laminação especial, porque o friso geralmente não aparece, o que aparece é a frente dele, que é onde tem a fita de borda aqui. Então geralmente ele é usado da seguinte forma: peça branca e fita de borda de cor, que seria mais ou menos isso aqui, né? E seria isso aqui. Tem ali o friso branco e a fita de borda de cor. Ele não tem uma categoria especial de pintura, ele está ali recebendo a informação do grupo de peças. Então, se tiver N frisos na cena, você não vai conseguir pintar todos de uma vez. Vai ter que pintar, se você realmente quiser que ele seja, né, que o corpo dele tenha a cor, você vai ter que pintar um por um. Então, seria mais ou menos, clica na mãozinha, clica nesse, e assim vai, friso por friso da cena, tá?
Fiz o profil da cena. Se eu aplicar a fita de bolo aqui de novo, ó, ele pega a informação. Mas geralmente é branco, o corpo branco com fita de borda com laminação especial para atender o seu projeto. Prateleiras que tem a mesma propriedade de uma base, né, de um tampo, mas a questão é a semântica, né? Como eu falei ainda há pouco, é muito importante isso. Então, essa intenção de fazer, por exemplo, uma mesa com dois laterais e uma base, isso é confuso na hora da identificação na frente de serviço ali na montagem, né? Então vamos respeitar a semântica e usar a peça que realmente é para cada lugar. Então se isso aqui é uma mesa, ela precisa de um tampo. Então é o tampo que eu vou baixar. Tá aqui, ó. E como eu falei anteriormente, essas peças têm propriedades todas equivalentes, né? No caso, o tampo tem a mesma da base, que tem mesmo tampo e base, e no caso aqui laterais e divisórias, né? Tampo, base, prateleira e laterais e divisórias. A gente também tem aqui um outro subgrupo de peças individuais, que é o de réguas. Eu também tenho réguas dupladas, régua deitada, régua em pé e régua em pé duplada, tá? Nesse caso aqui não tem nada de engrosso, é tudo duplado mesmo, né? Por uma questão de convenção, porque é estreito, é pequeno. Essas réguas têm um limite de profundidade. Creio que, deixa eu ver aqui, essa aqui está com uma profundidade maior. Vamos ver aqui se realmente está liberado. Não tá, aqui tem um errinho, mas a gente vai tratar. Até 30 centímetros, tá? Ó, tá aqui, ó. Eu peguei diretamente na peça. Ó, largura máxima de 30 centímetros, tá? 30 centímetros. Os tampos engrossados, prateleira, né? Base, divisória, lateral ali, tem uma regrinha quando você trabalha com modificação na largura da régua interna. Então, por exemplo, se eu quero que eu vou dar uma medida para essa peça daqui, eu vou dizer que a profundidade tem 300 centímetros, né? 300 milímetros ali de profundidade. E eu quero uma régua interna com 100. Ele ainda permite fazer o engrosso. Mas a partir do momento que eu peço uma régua interna muito maior ou superior a esse vão aqui que está disponível ainda, essa peça automaticamente vai se tornar duplada, tá? Então vamos imaginar que eu quero aqui uma régua interna com 150. Ó, isso não é possível, porque se a minha peça principal está com profundidade de 300, se eu botar uma régua interna de 150, com mais 150 eu fecharia aqui no meio. Então isso não é permitido, né? E aí o sistema entende, ele automaticamente vai tornar essa peça de engrossada para duplada, porque não é possível. Se eu reduzir o valor aqui, ó, aí agora é possível, e assim vai. Ó. Tá? Então fiquem atentos a essa regrinha quando você precisar modificar a largura de réguas internas. Se você fechar muito ela vai acabar tornando essa peça de engrossada em uma peça duplada. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer com esse material, né, como o recurso auxiliar. Vamos lá. Então, possivelmente se você precisasse fazer uma mesa nesse momento, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, já pode ter, mas agora nesse momento ainda não tem mesas, né? Mesas disponíveis a gente não tem ainda pronta no plugin. A gente está fazendo levantamento dos módulos aí mais usados e mesa vai ser um. Não tem ainda, tá? Mas nada impede que você não faça a sua própria mesa com furação, com sistema de fixação, toda correta nas medidas ideais para o ambiente. E vou mostrar para vocês agora como que a gente consegue fazer isso usando peça avulsa, né? Peças individuais. Então essa mesa ela vai ter como característica um tampo
um tampo engrossado e laterais dupladas, né? Sendo uma lateral engrossada e a outra duplada. Então, supostamente poderia ser uma mesa que a gente encostaria um lado na parede, né? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo as marcações aqui na parede. Fazer uma mesa com 900 por 1100. Pronto. E essa mesa ela vai ter uma lateral direita engrossada. Vai ter uma lateral esquerda duplada. Ela vai ter um tampo engrossado. E ela vai ter também uma saia, que geralmente as mesas têm, que vai ficar aqui no meio, para dar sustentação e reforço ali, né? Apoio, travar as pernas e o conjunto todo. Então eu vou considerar, para fazer isso, eu vou considerar um painel horizontal. Pronto. Então vamos lá, joguei tudo direitinho. Agora eu vou começar a posicionar esses elementos. Vou usar a ferramenta amarela para editar essa lateral direita, que está com uma profundidade de 500. Então eu decidi que essa minha mesa vai ter ali 900 de largura, né? Por 1100 de comprimento. Então eu vou deixar essa minha lateral com uma diferença ali de 20 milímetros do tampo. Então meu tampo é 900, menos 20 para um lado e 20 para o outro, então menos 40. Então vou ter aqui 860 de lateral. E a altura dela, né, a da minha mesa aqui vai ser de 800. Então eu tenho aqui 800, que é a altura final da mesa, menos a espessura dela, né? Nós estamos aqui trabalhando com MDF de 15. Então, lembra, né, mais uma vez falando para vocês que a espessura do MDF não é certinha 15, né? Tem uma fração, é 15,5, 15,3. E aqui no plugin a gente usa 15,5 como a espessura principal do MDF de 15. Então, como eu tenho um tampo ali que é engrossado, duas vezes a espessura do MDF base, então eu tenho um tamanho total, né, da parte de cima da mesa ali, altura final da mesa, menos duas vezes a espessura do MDF, né? Aqui no caso esse valor aqui resultante é a espessura do tampo, né? Que é no caso de 31. E pronto. Agora eu vou estar aqui. Como se trata de uma mesa que vai ficar encostada na parede de um lado, eu posso deixar engrossado isso aqui, que eu vou conseguir uma economia aí e esteticamente vai ficar igual, como se fosse duplado, né? Posicionei aqui, beleza. Vou pegar meu tampo agora, que eu falei que tinha de comprimento 1100 e de largura 900. Vou posicionar ele. E eu disse que tinha uma diferença de 40 milímetros, né? Então chego para cá 20, aliás 40. Que eu quero assim, foi assim que eu projetei. Cadê? 460, é só 20 para cada lado. Só 20. Então 20 aqui, 20 ali. A outra perna aqui da mesa, né, que é a outra lateral, então a gente vai botar na mesma medida, 860 e 769. Eu vou posicionar aqui pelo canto. Vou chegar ao 20 para lá que eu tinha projetado. E eu também quero mais um recuo para cá para dentro de 10 milímetros. E agora eu tenho que posicionar aqui essa saia, né? Eu peguei um painel horizontal para fazer isso. Então essa saia vai ter uma altura de 300 pelo comprimento aqui interno das laterais, que é de 1028. E agora eu vou posicionar aqui pelo centro.
860 dividido por 2, ali é o centro. Vou levar essa peça para lá. E vou voltar agora metade do MDF, né? No caso, esse MDF é de 15, vai ser 7,75. Vamos ver. Tudo certo. Bom, esse elemento ele está totalmente desassociado. Então, ao ser processado para ser enviado para a fábrica, cada item desse aqui vai receber uma numeração, um identificador único. Então, por se tratar de um elemento que não é agrupado, não é composto, cada elemento vai ter uma numeração. Isso pode complicar um pouco, né, a questão de montagem dali de procurar as peças. Nada que impeça você de botar na observação das peças um código ou mesmo um texto de orientação para que você possa achar essas peças na hora de montar. Então, no caso aqui, eu poderia botar como mesa em todas essas peças e essa informação vai adiante. Na hora de montagem, isso vai facilitar o processo. Pronto. Outro fator que é muito importante é com relação às usinagens, né? Então, como esse trabalho está sendo desenvolvido aqui no computador e o plugin da Corte MDF permite você traduzir todas as suas ideias para o desenho e do desenho para a fábrica, é importante que você pense como vai ser a fixação dessa mesa e quais os elementos de ferragem que você vai usar, porque aí você vai gerar já usinagens e a fixação vai ser feita de forma facilitada e automática lá na montagem. Então, eu julgo que para montar essa mesa, eu preciso inserir ferragens aqui de minifix, né, para que não apareça parafuso nem nada. Então, eu vou começar a inserir. As peças têm uma categoria aqui dentro de agregados, né, de biblioteca de internos. Nesse grupo bem aqui, agregado de peça. Então, aqui tem ferragens e sistemas para todas as peças avulsas e peças que também estão lá dentro de móveis já, módulos já construídos. Aqui vale lembrar que você não pode usar ferragem de um subgrupo para uma peça que não faz parte dele. Então, por exemplo, eu não poderia usar ferragem de base para divisória ou de divisória para base. Então, vai dar um erro, vai dar um conflito. Ele é visual, se você errar por algum motivo, se confundir. Então, você já vê ali que aconteceu errado e já pode, na hora, deletar e botar o correto. Tá? Então, aqui eu tenho uma lateral e eu me confundi e vou botar aqui uma ferragem de base, por exemplo. Ó, então, ela ficou errada aqui. Já é visual esse erro, você já pode usar a ferramenta vermelhinha e deletar lá, tá? Então, tratando-se de uma lateral, eu vou inserir ferragem de lateral nela. Então, tá aqui, laterais. E eu julgo aqui que vai funcionar bem um kit de minifix pino rapid com cavilha, né? Por padrão vem para frente. E aqui abre a janelinha de opções desse conjunto de ferragem. E eu posso andar com esse conjunto em todos os quadrantes da peça, né? Para cima, para um lado, para o outro, para baixo. Eu vou escolher agora o quadrante superior. Então, deixa eu ocultar aqui esse elemento. Veja que agora eu tenho uma fixação que vai traduzir dessa lateral para esse tampo. Eu julgo que aqui está insuficiente, então eu posso botar mais ferragens aqui. Então, botei agora 4 e eu quero virar para dentro. Então, eu uso aqui inverter lado. Agora eu tenho essa fixação aplicada a essa lateral. Se eu mover aqui essa aqui, eu posso ver que ali agora tem todas as fixações. Vou fazer isso também com a outra lateral. Estou ainda no grupo de laterais. Vou clicar aqui, vou inserir. Vir para frente por padrão, vou botar para cima. E 4. Pronto. Da mesma forma, vou fazer isso com a saia. Vou adicionar a ferragem a essa saia. No caso aqui, a saia
foi feita a partir de um painel horizontal, né? Então tem que vir aqui no grupo de painéis, inserir internos, painéis, e aqui eu vou inserir também esse mesmo tipo. Esse azulzinho aqui, ele é um tipo de fixação que não precisa você parafusar. A gente chama aqui um pino de rápido, né? Porque você só encaixa ele. Ele funciona com uma expansão do plástico azulzinho através do repuxo do pino, né? Então ele é mais rápido. Esse verdinho você tem que parafusar. Esse azul, ele é mais difícil de você tentar fazer um ajuste manual ali por força, né? Por pancada. Ele não meio que não consegue mexer da furação. E esse aqui, o verdinho, já te permite, já é mais maleável com relação a isso. Então, se você por acaso precisar ali mexer meio milímetro, né, forçando, ele vai permitir, tá? Esse verdinho. Sabe só, isso é muito pouco e isso aqui a gente até recomenda que vocês testem para ver o comportamento dessas ferragens, para que vocês possam aderir a qual funciona melhor para vocês, tá? O que eu estou falando aqui é base uma experiência própria, mas indico que você faça seus próprios testes aí e veja o comportamento de cada ferragem e decida por qual usar. Esse também é um pouquinho mais caro que esse verdinho, tá? O tambor é o mesmo para os dois. Então eu vou usar esse azulzinho. Vamos dizer que hoje eu estou sem parafusadeira, né? Então eu só quero bater ali o azulzinho e apertar com uma chave Phillips. Isso aqui, estrela, ela vai resolver. Então, no caso do painel horizontal, o padrão cai para cima. Tá aqui superior, quero botar agora esquerdo. Foi para lá. Porque a frente da mesa estava assim, tá? Quando eu botei, ó. Então, esquerda aqui, ó. Eu estava vendo por trás. Vamos continuar vendo pela frente. Vou botar agora o outro, e esse aqui vai ser para a direita. Pronto. Se eu ver aqui o raio-x, eu vou perceber que tem uma furação ali bem encostadinho na face dessa lateral. E eu estou achando essas réguas aqui muito estreitinhas. Eu vou dar mais profundidade para elas. Vou botar aqui para ficar com 150. E eu também acho que bem aqui precisa de uma fixação nesse tampo, né? Uma coisa muito importante ressaltar é que peças engrossadas, apesar de visualmente você achar que tem acesso à peça, né, que faz parte, a peça composta que faz parte desse tampo, no caso seria a parte de cima ali, se você encostar furações naquele nível ali, não vai sair, tá? O sistema entende que essa peça é como se fosse uma coisa só e que o nível de usinagem é esse daqui, que é o mesmo dessa régua. Então, furações ali internamente não funcionam. Não funcionam. Nesse nível funciona, lá dentro não. Então aqui eu teria duas formas de fazer. Eu poderia inserir uma fixação para que pegue nessa régua e nessa, que poderia ser da seguinte forma. Para cima, ó, aqui já estaria pegando. Ó, dessa forma aqui. Ou, se fosse o caso de precisar de um reforço, né, eu poderia inserir bem aqui uma régua para poder receber uma furação imposta por aqui. Então seria mais ou menos isso aqui. Eu venho aqui em biblioteca, réguas, régua deitada, e vou inserir aqui nesse espaço uma régua. Ó. E aí, a partir desse momento agora, eu poderia botar ferragens, ou no caso como eu já botei uma aqui em cima, eu vou só multiplicar aqui a quantidade dela por 4, ó. E agora esse sistema de fixação vai traduzir um furo nessa régua. Não lá dentro, tá? Nem se eu tivesse encostado lá em cima, não sairia. Mas nessa régua aqui que está no patamar mais baixo aqui, vai ser traduzido um furo. Dessa forma é possível, tá, gente? Então agora eu tenho a minha mesa, toda feita com peças individuais. Uma alternativa aí, quando não temos na biblioteca componentes já pronto, né? E com peças individuais vocês fazem o que vocês precisar. Até porque todos os sistemas de fixação disponíveis para o resto dos componentes e módulos já montados também estão disponíveis para peça. Então você pode fazer isso tudo manual. Essa mesa também vai receber sapatas, que eu não quero que ela fique diretamente no chão.
E a gente tem aqui componentes para inserir internamente, dentro da categoria de lateral, são as sapatas niveladoras, né? Aquela cromadinha. Então vou usar essa aqui de 21 e ó, já cai certinho, posicionado, configurado. Tem essas configurações aqui de mover, também posso alterar a quantidade, bem tranquilo. E elas ficam presas aqui nesse pé, tá? Se eu precisasse modificar o comprimento desse pé, esse conjuntinho aqui de sapato e a de ferragem que já inseri também vai obedecer. Só para exemplificar, eu vou mexer aqui na profundidade desse painel, dessa lateral aqui, para 350, por exemplo. Então tudo se acomodou ali. Beleza? Ainda sobre peças individuais. O que a gente pode ver? Vamos ver. Eu acho que é mais ou menos isso, né? É para atender necessidades especiais, como essa daqui que eu mostrei para vocês, né? Lembrando que, por exemplo, é muito importante que vocês se recordem, claro, se for o método de vocês, remover fitas de borda que aqui nós julgamos desnecessário, né? Por exemplo, esse tipo de montagem não necessita que essa lateral tenha fita de borda em cima. Então aqui eu poderia tranquilamente tirar. Eu cortei ali o tampo para a gente poder trabalhar aqui, ó. Então vou usar aqui a ferramenta para tirar e posso tirar aqui tranquilamente a fita de borda porque vai encostar MDF com MDF, então isso é desnecessário. Ó. Então, bem tranquilo. Isso já representa uma economia. Não num elemento só, não é muito significante, mas imagina um projeto grande ou vários projetos de um mesmo cliente. Então você, utilizando essa prática, né, você vai conseguir um valor significativo. Para a parte de baixo a gente não tira, porque é assunto relacionado à umidade, né? Então a umidade pode afetar o MDF, apesar de não estar aparecendo, mas a umidade é um fator que pode desencadear um problema aqui nessa parte. E outra coisa que eu falei para vocês, mas essas réguas internas aqui do engrosso também é possível fitar, tá, gente? Então você pode vir aqui e aplicar a fita de borda, igualmente você faz ali pro lado de fora do MDF. Ó. Então, resolvido. Isso aqui a gente usa bastante quando vai fazer moldura de geladeira. E o lado a gente faz engrossado e o lado de dentro, né, a gente quer também fitar. E aí também dá certo. Tá bom? Eu acho que sobre peças avulsas é isso, né? É bem tranquilo, é bem básico. Você consegue fazer ele muitas coisas que quiser. Lembrando sempre só de respeitar a questão da semântica para facilitar a montagem, né? E também se usar do recurso que é das observações para poder traduzir isso aqui e mostrar o que está agrupado ou não para o montador de vocês na hora lá, tá? Se vocês quiserem mover tudo junto, ou mesmo tiver um costume de agrupar essas peças individuais, fiquem atentos, porque a partir do momento que você agrupa os componentes que são avulsos ou qualquer um outro do plugin, eles perdem a referência de validação. Então significa dizer que isso aqui não vai ser considerado pelo plugin. Não vai ser considerado. Então isso aqui não vai ser traduzido as frações, não vai ser as peças, não vai contar no orçamento, nada vai acontecer. Isso aqui, meramente o plugin ignora o que você agrupa aqui. Tá? Então tenha cuidado com o que você agrupa. Se for para mover, para trazer para um lado, para o outro, tudo bem, mas lembrando que sempre tem que desassociar grupos que você criou, tá? Tem muito cuidado também, pessoal, porque não pode desassociar elementos que você baixa do plugin. Então, por exemplo, se eu peguei aqui uma caixa, um armário aéreo, e você for desassociar esse armário aéreo, o plugin não vai ler mais, tá? Então, se você clicar aqui, ó, em desassociar esse armário aéreo que você pegou diretamente do plugin, vai ocasionar um erro e o plugin vai ignorar esse componente. Não vai sair preço, não vai sair para cortar, não vai sair nada. Tá? Então fique bem atento. Se precisar fazer isso, não tem outra alternativa, não tem jeito. Lembre-se que ao terminar de mover ou fazer outro comportamento, tem que desassociar um grupo que você criou usando componentes do plugin. Se você já baixou diretamente do plugin,
não desassocie nada. Se você tiver dúvida relacionada a isso, pode entrar em contato com a gente ali pelo chat, pelos canais de atendimento, que a gente vai explicar para vocês como funciona em detalhes, vai dar exemplos, tá? A gente também está criando validações para que quando essas coisas aconteçam, você saiba o que vai ser processado no orçamento, o que está com erro, o que foi desassociado, né? Então a gente está trabalhando para poder mostrar isso para vocês. Porque a gente sabe que isso pode ocorrer acidentalmente, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente não vai se estender muito hoje, para o vídeo não ficar tão grande, né? Mas aí já na terça-feira que vem a gente já tem mais conteúdo para vocês. A gente vai estar falando na terça-feira que vem de módulos avulsos, né? E cada um desses aqui. E a gente vai falar como é que vocês podem usar eles aí para poder conseguir atender um nível maior ainda de personalização, como eles facilitam a vida de vocês aí, né? Tá bom? Vou ficando por aqui hoje. Muito obrigado pela audiência aí. Até a próxima. Valeu!